Boa noite, uma boa noite para vocês. Axé, axé, axé. Hoje eu passei aqui para falar com vocês sobre feitiço, magia, bruxaria, macumba, sobre uma série de situações, demanda. Boa noite, meu povo. Eu sou Alessandra Ortiz, dirigente do Centro de Umbanda, Luz, Paz e Amor, e eu passei aqui para falar com vocês hoje sobre bruxaria, feitiçaria, feitiço, trabalho feito. Então, assim, gente, o que é um trabalho feito? Trabalho feito é uma série de elementos, né, que ali se unem para uma direção. Quando aqueles elementos ali se completam, eles têm uma finalidade, uma combinação, né? Então é dada a direção ali. Um trabalho feito pode ser uma magia, pode ser pro bem, né? Trabalho feito não quer dizer que seja pro mal, né? A gente faz um trabalho feito para a saúde de uma pessoa, né? Para equilíbrio, para caminhos. Então tudo é preparado ali é usado determinados elementos, um conjunto de elementos que se unem, né? E se conectam ali e é feita uma direção, aquela direção é dada, né? Para determinada situação. Seja positiva, tem pessoas que fazem, né? Também depende, né? O que é negativo para uns é positivo, para outros é negativo. Mas um trabalho feito, gente, ele pode ter várias situações, né? Pode ser para mudança, para equilíbrio, para saúde, para cura. Então, tem inúmeras situações, né? A demanda, gente, quando a pessoa está sendo demandada, é uma outra situação ali. Porque a demanda, gente, é quando tu já vai com aquela intenção, né, de já no teu pensamento derrubar aquela pessoa, né, já começa assim, tu pede, né, tu te coloca diante daquela pessoa desejando, né, uma situação negativa para aquela pessoa, né? Então, tu tá demandando aquela pessoa, tu tá ali no teu pensamento, na tua intenção, né? Na tua raiva, na tua intensidade ali, passando aquela energia, né? Para aquela pessoa que tá ali. A questão do feitiço, gente, o que que acontece? Muita gente pergunta assim, por que eu peguei feitiço se eu tenho guardião? Por que meus guias espirituais não me defenderam dessa situação? Gente, não é tão simples assim, né? Os guias da gente, eles nos defendem sim, né? Eles nos protegem, muitas vezes, né? É feito algo para nós assim, bem pesado, que é para prejudicar a mesma pessoa, realmente existe, né? Demandas que são bem difíceis. E muitas vezes o teu guia ali, ele segura, né? Tu até dá uma desequilibrada, um balanço, mas ele te segura ali diante daquela situação. Mas por que que pega, gente? Porque, gente, muitas vezes a gente não tá no equilíbrio adequado. Eu até falei num vídeo, às vezes tem situações que a gente não tá fazendo muito bem ou não fez, e de uma certa forma a gente tem que responder por algo. Então, como a gente não tá, né, positivo, a gente acaba passando por nós, né? A gente acaba puxando aquela energia ali ruim. Mas, gente, os guias da gente,
eles não têm como impedir que situações acontecem na vida da gente, aquilo que tem que ser, que tem que acontecer, que a gente tem que passar. A mesma coisa quando a gente adoece. Muita gente culpa do protetor, seu orixá. O orixá não tem culpa, o protetor não tem culpa, né? A gente sempre, em meio a uma situação, a gente é protegido, a gente é segurado, a gente é abraçado, né, pelos nossos pais. O que acontece, gente, que aquilo que a gente tem que passar, que tiver no caminho da gente, a gente vai passar. Isso faz parte da nossa vida, né, do nosso caminho. E com certeza, os pais seguram muita coisa, mas geralmente, gente, quando é feita uma demanda, né, os pais seguram ali para que não aconteça muitas vezes o pior pra gente, mas a gente tem que desfazer, né? Geralmente a gente tem que desfazer. Quando é feito, a gente tem que desfazer, né? E qualquer pessoa pode fazer, nem todas as pessoas, né, sabem fazer, né? Mas, né, assim como tem muita gente que é preparado, porque eu sempre falo assim, a mediunidade da gente, ela não escolhe ser boa ou ruim. Quem escolhe é o médium, se vai trabalhar para o bem ou se vai praticar, né? Situações não tão positivas, né? Então, nós decidimos, né, o caminho que a gente vai seguir na nossa espiritualidade, né, na nossa mediunidade. Então, muitas vezes pega sim, gente, existe sim, né? E muitas vezes prejudica sim a pessoa, né? E muitas vezes a gente tem que desfazer. Na maioria das vezes a gente tem que desfazer, né? Eu sempre falo isso. Eu sempre penso assim, né? Eu não sou olho por olho nem dente por dente, né? A gente recebe muita coisa, mas a gente não manda de volta, né? Eu entrego sempre nas mãos do astral. A gente desfaz, né, aquilo que é feito. Graças a Deus a gente é bem protegido. Graças a Deus a gente tem, né, as nossas forças, nossas proteções. E é como eu digo, a gente não faz mal para ninguém, né? A gente sempre pratica o bem, né? Então, eu sempre penso assim, né, que Deus, né, acima de tudo, os orixás, né, eles nos defendem muito, né? Porque eles sabem, né, que a gente não é olho por olho e dente por dente, né? Então, se não fosse o bem, se não fosse a gente não agir correto, talvez, muitas vezes poderia ser muito pior. Mas pelo fato da gente procurar sempre agir, né, de maneira mais positiva, clara, né, não fazer para o outro aquilo que a gente não deseja que faça pra gente. Então a gente, graças a Deus, tem muita proteção, né? Mas as coisas pegam sim, e muitas vezes a gente tem que desfazer. Não é porque tu é uma pessoa boa, que tu não faz nada de errado, que tu não possa passar por alguma situação, né? A gente passa, mas graças a Deus, né, a gente sempre é ajudado. E eu sempre digo isso, né? A gente tem orixá, né? Eu sempre falo isso, a gente tem nossos guias, né? Deus acima de tudo. E eu sempre falo, né? A minha casa aqui, graças a Deus, é uma casa bem protegida, bem firme, né? E eu tenho aqui um bará que responde na minha porta, né? Que nos protege, protege a nossa casa, né? Então as coisas passam, mas graças a Deus pode até passar, pode até dar uma abalada, mas graças a Deus a gente é bem protegido. E muitas vezes que isso acontece, a gente tem que desfazer, né? Isso acontece, da gente ter que desfazer. Os nossos guias seguram bastante, mas muitas vezes a gente tem que desfazer aquela situação que foi feita. Então, eu passei aqui para falar sobre isso, achei bem interessante trazer esse vídeo. Uma boa noite para vocês e até a próxima. Axé!